Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um tema extremamente relevante para os nossos dias, que é sobre o desafio do testemunho cristão nas redes sociais. E as redes sociais, elas estão cada vez mais acessíveis. Pode-se dizer que, na grande maioria das vezes, na palma da mão. E essas redes sociais, como o Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, entre outras, com assuntos diversos que ocupam uma boa parte do tempo das pessoas, conforme a Bíblia já estava previsto o avanço tecnológico, conforme nós encontramos no livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Hoje, com o avanço da tecnologia, é possível ficar online 24 horas por dia, em diversos lugares, através dos celulares e tablets. E dados comprovam que as pessoas estão cada vez mais conectadas. Segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, publicada em 2024, no Brasil há 480 milhões de dispositivos digitais em uso, sendo 2,2 por habitante. Isso dá uma média de 220 equipamentos para cada grupo de 100 habitantes. As redes sociais, elas podem servir como bênção ou maldição na vida do crente. Nós fazemos parte da chamada geração .com. Temos uma intensa relação com a internet, a qual surgiu em 1991 e mais especificamente agora com as chamadas redes sociais. Nós vivemos plugados e conectados a todo instante e gostamos de interagir com as pessoas através dos novos aplicativos de compartilhamento de textos, de mensagens, de imagens, de vídeos. E assim, meus irmãos, nós temos a responsabilidade de encontrar o equilíbrio comportamental adequado, de modo a usufruir dessa cultura sem ultrapassar os limites bíblicos. Em meio a tantas informações que se multiplicam velozmente nas redes sociais, nós, como povo de Deus, somos chamados a ter discernimento, a fim de usar sabiamente essas novas ferramentas e rejeitar tudo aquilo que prejudica a vida cristã. E eu quero fazer algumas perguntas para você. Quantos possuem conta em alguma rede social? Quanto tempo, em média, você está gastando por dia acessando esses sites e aplicativos? Você acha que essa prática está lhe beneficiando ou prejudicando em relação à sua vida com Deus? Será que você já não se tornou dependente dessas plataformas? E por fim, como você pode utilizar as redes sociais para refletir a luz de Cristo neste mundo? Inegavelmente, as novas plataformas de comunicação e interação online são um ponto alto da cultura digital desde o início do século XXI, alterando até mesmo a forma como interagimos. Mas como ocorre com os demais tipos de mídia, as redes sociais podem ser usadas para o bem ou para o mal. Elas estão cheias de perigos. Mas elas também podem servir como oportunidade pelos crentes para glorificar o nome do Senhor, propagar a luz de Cristo nesse ambiente virtual. E esse é o tema presente na mensagem: luz na tela. E a primeira coisa que eu quero ver com os irmãos é justamente o fenômeno das redes sociais e os seus benefícios. Nos últimos anos, as redes sociais se transformaram na principal forma de comunicação e troca de informações entre as pessoas. Sites e aplicativos como Facebook, Instagram, LinkedIn, por exemplo, são usados para conectar pessoas, compartilhar informações, ideias, imagens.
Em nossos dias, elas são tão utilizadas que, em alguns círculos, é quase incompreensível uma pessoa não possuir uma conta em pelo menos um desses canais. Quem não tem o WhatsApp, então, é considerado um ser de outro planeta. E nós podemos ver benefícios nas redes sociais, porque usadas de maneira correta e com sabedoria, as mídias sociais podem proporcionar vários benefícios. Veja comigo: manter contato com amigos e parentes, criar uma rede de contato profissional, atualizar-se com informações e notícias do dia a dia, adquirir conhecimento, produzir conteúdo, divulgar as ideias para outras pessoas. São alguns exemplos de como tais plataformas digitais podem servir como bênção para a vida das pessoas. Quando a rede é lançada na direção determinada pelo mestre, o resultado sempre é positivo. Usadas de maneira correta e com sabedoria, as mídias sociais podem proporcionar vários benefícios. Mas o que eu quero destacar para os irmãos são alguns perigos nas redes sociais. Se, por um lado, as redes sociais apresentam vários fatores positivos, por outro, também podem ser nocivas, a depender da forma como são administradas. E os perigos das redes sociais não é algo que só os cristãos têm debatido, mas o mundo no geral também. Em 2020 agora, a Netflix disponibilizou para os seus assinantes o documentário O Dilema das Redes, que traz o depoimento de ex-criadores. Não sei se você teve a oportunidade de assistir. Se você puder, assista. Esse documentário traz dados reais de doenças que foram potencializadas após o surgimento da internet e redes sociais, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, casos de suicídio, entre outros. Deixa eu ver com você agora alguns dos perigos que nós podemos encontrar nas redes sociais. O primeiro que eu quero destacar é o vício digital. O vício no uso das redes sociais é uma realidade e tem prejudicado a vida de milhares de pessoas. A utilização por horas ininterruptas da internet é um claro sinal de tal compulsão digital. As pessoas que desenvolvem dependência das atividades online não conseguem vencer a tentação de acessar os seus dispositivos para acompanhar as publicações dos seus contatos. E alguns sintomas que nós podemos identificar: desinteresse pelas demais atividades da vida real, sensação de ansiedade, de angústia quando não estão conectadas em momentos de abstinência. E isso, inclusive, já é dado um nome. É chamado nomofobia. Você já ouviu falar? Nomofobia significa no mobile phobia, ou seja, medo de ficar desconectado. Nomofobia se refere a esse medo ou ansiedade pela falta de uso do celular. E quando causa sensações, então, de medo, de irritabilidade e prejuízo na vida, como falta de sono, dificuldades no trabalho, na escola e principalmente nas suas relações sociais. Caso isso esteja acontecendo com você, é hora de buscar ajuda para libertar-se desse vício. A vigilância e a oração são hábitos espirituais essenciais para o crente vencer a dependência cibernética, como nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 38. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O segundo perigo é o uso inadequado do tempo. Graças ao poder de interatividade das mídias sociais, há quem passe horas e mais horas conectadas aos seus equipamentos digitais, consumindo tempo nas atividades do mundo virtual, seja no decorrer do dia, da noite e às vezes até entrando madrugada dentro. Isso resulta em ociosidade, atrasos
e pouco ou quase nenhum tempo para estudo, para a leitura das Escrituras, interação com as pessoas no mundo real e para outras atividades importantes. A palavra do Senhor, ela nos alerta, conforme nós encontramos em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E podemos presumir que há tempo de estar conectado e tempo de estar desconectado das mídias sociais. Afinal, meus irmãos, nós somos aconselhados a aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Se você não tem mais tempo para orar e para desfrutar de períodos devocionais com o Senhor, em virtude do tempo gasto na internet, então nós precisamos parafrasear Marcos, capítulo 1, 18. E precisamos deixar as redes sociais para estar com Jesus. Marcos 1, 18 nos diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Meus irmãos, um terceiro perigo que nós precisamos abordar, que é muito real nas nossas vidas e na vida de muitas pessoas, é a pornografia. As mídias sociais também abrem várias possibilidades de acesso à pornografia e a conteúdos imorais que aguçam a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Pesquisa realizada pelo Instituto Barna apontou que a nova realidade tecnológica dos smartphones e da internet de alta velocidade mudaram fundamentalmente a paisagem da pornografia e a introduziram na cultura atual, passando a ser cada vez mais aceita. E você lembra, Davi, ele caiu em um momento de descuido em sua vida, que o levou ao adultério, segundo Samuel, capítulo 11, versos 1 e 2. Tome cuidado com as páginas que você acessa na internet. Um clique errado pode ser fatal para a sua integridade moral e espiritual. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. 1 Coríntios 10, 23. Tal recomendação bíblica também se aplica aos bate-papos virtuais, às conversas eletrônicas, que às vezes podem nos conduzir para a troca de conteúdos inadequados. Seja fiel a Deus, ainda que as pessoas não estejam vendo o que você faz. Ainda eu quero destacar para os irmãos um quarto perigo, que é o da superexposição. A exposição exagerada é outro perigo real na utilização das mídias sociais. O compartilhamento indiscriminado e impulsivo de opiniões, imagens, acontecimentos da vida particular expõe indevidamente a imagem de alguém. E em muitos casos, essa busca por curtidas representa certa fuga da realidade e o desejo de aprovação social. Seguindo o exemplo de Cristo, nós devemos nos afastar da cultura de fama, da celebridade instantânea, com modéstia e singeleza de coração. A melhor maneira de exposição do crente na sociedade é por meio do brilho de Cristo, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual precisamos resplandecer como astros no mundo. Veja o que diz, por exemplo, o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, verso 15. Nos fala assim: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Mas, por fim, eu quero destacar também amizades instantâneas e descartáveis. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 33, ele já nos alertava: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E na maior parte das vezes, os amigos das redes sociais não são verdadeiros amigos,
Não raro, as amizades são instantâneas e descartáveis. O amigo real é aquele que é mais chegado que o irmão. Provérbios 18, 24. Desconecte-se do mundo virtual e redescubra a alegria de estar fisicamente com amigos e familiares. Se você não tem mais tempo para orar e desfrutar de períodos devocionais com o Senhor, em virtude do tempo gasto na internet, nas redes sociais, então, novamente, parafraseando Marcos 1,18, é necessário deixar as redes para estar com Jesus. Mas agora, meus irmãos, eu quero compartilhar também que as redes sociais, elas podem ser muito úteis para que nós sejamos luz no mundo digital. Seja como for, nós podemos aproveitar essas redes como uma grande oportunidade para testemunhar de Cristo no mundo digital, de sermos missionários no mundo digital e glorificar o nome do Senhor. Primeira coisa, considere comigo o que está escrito em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Todas as nossas ações, inclusive aquelas que consideramos mais simples, como acessar a internet, devem glorificar ao Criador. Quando nosso coração está voltado para a majestade divina, não existem coisas ordinárias, tudo é extraordinário, pois se voltam para a glória de Deus. Reflita se você está usando as redes sociais com o propósito de glorificar a Deus e refletir a sua luz, ou simplesmente como um passatempo e entretenimento. O filtro ideal para saber se você tem usado as redes sociais de modo a engrandecer a Cristo está registrado em Filipenses, capítulo 4, verso 8, que nós lemos no início desse programa. É um texto precioso que nos mostra se nós estamos usando adequadamente tais mídias. Nós podemos perguntar para nós mesmos: o que eu estou fazendo é verdadeiro? É honesto? É justo? É amável? É de boa fama? Há alguma virtude? Deus está sendo louvado? Se as respostas forem positivas, então não há com o que se preocupar. Agora, um outro benefício que nós podemos ver através das redes sociais é dar o nosso testemunho no mundo digital. As Escrituras afirmam que as pessoas davam bom testemunho de Timóteo, conforme está em Atos, capítulo 16, versos 1 e 2. Ou seja, enxergavam nele, em Timóteo, as evidências, as marcas de um verdadeiro cristão. Igualmente, ao imitarem o proceder de Paulo, os tessalonicenses foram exemplo dos fiéis na Macedônia e na Acaia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 6 a 8. Lembre-se de que no ambiente digital você também é avaliado, seja por meio das palavras ou pelas imagens que você posta e pelo modo como interage com os outros. Evitar discussões inúteis, proceder com respeito e cordialidade com aqueles que pensam diferente e produzir conteúdo de qualidade são algumas boas maneiras de iluminar as redes sociais. E nós também podemos evangelizar por meio das redes. As redes sociais são ambientes propícios para a pregação do evangelho. Ante a grande quantidade de pessoas que acessam tais plataformas. Nesse ambiente, é importante ter criatividade e usar pontos de contato para atrair a atenção dos descrentes. E assim como Paulo fez no Areópago, conforme está em Atos 17, 23, evangelizando com amor e humildade, a fim de oferecer a salvação proporcionada por Cristo. Por fim, meus irmãos, eu pergunto para vocês: você tem o controle do uso das redes sociais? Ou são as redes sociais que têm o controle do seu comportamento? O que você sentiria se ficasse 1 hora apenas sem o celular,
sem poder consultar o seu WhatsApp, o seu Instagram ou qualquer outra rede social. E no contexto da família e do casamento, quanto que o uso das redes sociais tem acarretado conflitos ou distanciamento no seu relacionamento familiar ou conjugal? Procure responder sinceramente a essas perguntas. E que as suas respostas, dependendo delas, que você reflita se não é o caso de começar a acessar a internet e as redes sociais com mais equilíbrio, com o estabelecimento de certas regras e limites na sua utilização. Para algumas famílias, essa decisão seria um sacrifício impossível de ser realizado. Mas para aqueles que amam a Deus e a família, certamente estarão dispostos a pagar esse preço. Que usemos as mídias sociais com sabedoria e equilíbrio. Amém?